Boa noite, lindonas! Sejam muito bem-vindas ao 18º dia do desafio de 31 dias de oração pelo casamento. Como é bom estar aqui juntas para orarmos e refletirmos na palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para nos ensinar. Quem está comigo aqui desde o primeiro dia, coloca para mim aí, ou quem está assistindo pela primeira vez. Deixa eu ver quem é que está acompanhando. Quem está pela primeira vez, coloca primeira vez. Quem está desde o primeiro dia, coloca desde o primeiro dia. Não importa o horário que você vai orar comigo. Importa que juntas nós vamos orar pelo nosso casamento. Porque entendemos que o casamento é uma bênção de Deus. Entendemos que o casamento é algo que o Senhor planejou para nós com a intenção de fazer na terra o modelo do céu. Então é por isso que o inimigo ele luta tanto para destruir o casamento, porque destruindo o casamento, ele vai destruir a família. Quantas famílias já foram destruídas por causa que o casamento foi destruído? Então, nós precisamos sim orar e buscar ao Senhor, buscar sabedoria, buscar discernimento, para que o Senhor nos ajude. E eu já quero ler com vocês Provérbios 18, versículo 12, depois 18, que diz assim: a arrogância precede a destruição, a humildade precede a honra. Versículo 15. Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. Eu vou repetir o versículo 15. Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. Eu sempre tenho falado sobre buscar sabedoria e discernimento. Porque principalmente no casamento. O casamento ele é uma escola de Deus para nós. Concorda comigo? Porque se tem algo que molda o nosso caráter, que testa o fruto do Espírito em nós, é o relacionamento do casamento. Os filhos, eles nos testam de muitas maneiras. Nos lapidam, nos dão experiência. Mas o casamento é algo que a vida do nosso marido, as atitudes, aquilo que ele faz e fala, não está no nosso alcance. Um filho, enquanto ele tem aí uma certa idade, a gente consegue controlar, corrigir. Já depois que alcança a idade adulta, mesmo assim ainda mantemos uma certa autoridade sobre a vida deles. Mas o marido não. O marido, a mulher não tem autoridade sobre a vida do marido. A mulher, ela tem, digamos que nós temos poderes, sim. Porém, quando não se sabe usar esse poder que tem, ele se torna uma manipulação. E a manipulação, ela é algo ruim. Então, quando nós lemos aqui que a arrogância precede a destruição, mas a humildade precede a honra, vamos entender o que é alguém arrogante. O que significa arrogância? Arrogância nada mais é uma pessoa achar que ela não precisa de ninguém, achar que ela é superior. E o que é que o feminismo, com todas as suas ideologias, o que o mundo tem doutrinado as mulheres? A não depender de ninguém, principalmente dos homens. Às vezes é até uma fala meio que ingênua de algumas mães que falam para suas filhas: não dependa de ninguém, não dependa de homem. Na verdade,
esse termo não depender, muitas vezes ele é mal interpretado e mal colocado. Porque de fato, nós temos que depender unicamente de Deus. Isso é claro. Todo ser humano, ele deve depender totalmente de Deus. Claro que nós fomos feitos para nos relacionarmos uns com os outros. E o maior nível de intimidade de uma pessoa é dentro do casamento. Porém, quando se fala de uma dependência, quando se ensinam as mulheres, não dependa de homem para nada, tá falando da questão financeira. Mas é tão engraçado que quanto mais as mulheres se sentem superiores aos homens, mais dependentes emocionalmente elas se tornam de algo. E muitas vezes elas não querem dizer que é de um marido, que é de alguém para cuidar dela. Mas essa mulher está se tornando dependente emocional. Algumas se tornaram escravas do trabalho, outras se tornaram escravas de tantas coisas, que se a gente for nomear aqui, vai dar uma lista grande. Por quê? Porque com essa conversa de que não precisa depender de homem, não precisa depender de ninguém, estão se tornando cada vez mais dependentes de algo ou de alguém. Na busca por aceitação, na busca por ser igual a todo mundo, muitas pessoas, muitas mulheres, elas estão caindo nessa onda. Nessa onda de, eu não dependo de ninguém, eu não dependo de homem. Mas se tornaram dependentes emocionais de tantas outras coisas, se tornaram escravas. Muitas se tornaram escravas do consumismo, escravas das redes sociais, escravas de muita coisa. Por quê? Foi colocado na cabeça. Eu não tenho que depender, eu não tenho que depender. Mas não mostraram para essas mulheres de onde elas vieram, para onde elas vão. A essência do ser humano veio de Deus. E se viemos de Deus, nós dependemos de Deus. Presta atenção em toda a criação. Se você tira um peixe fora da água, o que vai acontecer com esse peixe? Ele vai morrer, porque a essência dele é a água. Ele não sobrevive sem água. Se você arranca uma planta da terra, uma árvore da terra, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Por mais que hoje em dia já tenha aí o cultivo na água de muitas plantas, que se chama a hidroponia, essa água no qual plantas sobrevivem precisa de minerais que são encontrados na terra para que essa planta sobreviva na água. E o cultivo na hidroponia, ele não é um cultivo fácil. Na terra, qualquer planta que você planta ali, ela vai sobreviver. Porque a essência da planta é a terra. Então, se você arranca, ela vai morrer. Assim também somos nós. Quando nós não estamos ligados no Senhor, a nossa essência é o céu, a nossa essência é Deus. Por isso que nós temos essa necessidade dele. Então, quando o texto fala arrogância precede a destruição, quantas mulheres hoje estão dependentes de remédio para dormir? Estão dependentes de medicação para sobreviver. Tem mulheres aí que tomam remédio para ansiedade, remédio para dor, remédio para dormir, remédio para controlar a pressão, remédio para controlar tudo. A pessoa vive a poder de remédio. Gente, isso tá assustador. Infelizmente, tem muita gente achando isso normal, mas está assustador. Nós não nascemos com essa dependência e precisamos, então, observar isso. Eu sei que isso é um assunto para outro dia, para outra live, mas eu gostaria de fazer essa observação aqui. Pessoas que estão dependentes de remédios e medicações para tudo nessa vida estão esquecendo que a única dependência que elas devem ter é de Deus. E com a arrogância de que eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém,
estão cada vez mais dependentes, sim. E a arrogância, ela vai preceder a destruição, porque nessa de que eu não preciso, estão cada vez mais dependentes, estão sendo o quê? Destruídas. Mulheres que estão sofrendo de tantas doenças e o alto índice de suicídio, o alto índice de depressão, o alto índice de morte por AVC, infarto e tantas outras doenças. Porque a arrogância precede a destruição. Eu não estou dizendo aqui, gente, que toda pessoa que tem infarto, AVC, depressão, são pessoas arrogantes. Presta atenção nisso. Não estou falando que toda pessoa que sofre desses males são arrogantes. O que eu estou dizendo é que com essa doutrinação de que não precisamos de ninguém, principalmente dos homens, isso tem levado as mulheres a um nível de solidão, a um nível de não querer depender. E com esse não querer depender de nada nem de ninguém, estão cada vez mais dependentes de medicação e de tantas coisas. E as consequências é infarto, AVC e tantas outras doenças. Deu para entender aqui? Certo. E aí diz, a humildade precede a honra. Talvez você, até hoje, está sendo essa mulher arrogante, que vira para o seu marido e fala, eu não preciso de você. Gente, eu sei que as mulheres têm uma capacidade incrível. Mulheres têm capacidade de sustentar uma casa. Mulheres que têm capacidade de ganhar mais do que o marido, porque tem conhecimento, tem mais habilidades. Eu sei de tudo isso. Só que nós não fomos feitas para viver competindo. Deus não criou o casamento para que o homem e a mulher venham competir. Deus criou o casamento para que o homem e a mulher se completem. É diferente. Deus criou para se completar e não para competir. E infelizmente, o que mais nós temos visto é mulheres competindo com seus maridos e não completando-os. E aí é onde está a grande diferença, aonde a arrogância, ela tem dominado o coração dessas mulheres, a ponto de muitas falarem, eu vou me separar de você, porque eu não preciso de você, ou se você me largar eu arrumo outro, que eu não preciso de você, eu sou muito mais eu, a fila anda, e tanta coisa que o mundo tem pregado, o mundo está dizendo, porém, a mulher que teme ao Senhor, ela não segue aquilo que o mundo diz, ela segue o que a palavra de Deus diz. E a palavra diz que a humildade precede a honra. Talvez hoje você está vivendo em um momento onde você está sendo arrogante, onde você está repetindo essas frases, mas há tempo de você se arrepender. O Senhor hoje te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, para que você aprenda e se arrependa e seja humilde. Porque Jesus falou assim, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas. Ou seja, a mulher que não é humilde, ela não tem descanso. A mulher arrogante, ela tá sempre ali competindo, tentando mostrar que ela é melhor, tentando mostrar que ela é superior. E por causa disso ela não descansa. Por causa disso, ela sempre tem ali que mostrar, eu sou melhor, eu sou a tal, e ela não descansa. E Jesus disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para a vossa alma. Mulher, o Senhor te chamou para descansar. O Senhor te chamou para você ser cuidada pelo seu marido. O Senhor te chamou para você ser cuidada primeiro pelo Senhor e depois pelo seu marido.
Quantas mulheres não deixam ser cuidadas? E muitos maridos estão aí sem saber o que fazer. Eu vou abrir de novo um parêntese aqui. Que eu sei que, infelizmente, tem muitas mulheres que fizeram escolhas erradas. Tem muito marido que, infelizmente, está sendo ferramenta de Satanás. Está possesso por Satanás. Eu sei que, infelizmente, tem muitos homens que não estão de acordo com o que a palavra de Deus diz. Porém, existem muitos homens que não estão fazendo o seu papel, porque suas mulheres não se sentem, elas acham que ser cuidada pelo marido não é uma coisa legal, ela tem que ser superior, porque ensinaram para ela que ela tem que ser superior, que ela não pode depender, que ela tem que mostrar o tempo todo que ela é superior. A arrogância tomou conta do coração de muitas mulheres e muitas até sem se dar conta de que estão agindo com arrogância. Algumas, devido ao sofrimento da vida, criaram essa barreira. Algumas tiveram exemplo da sua mãe, do seu pai. Algumas simplesmente não foram cuidadas pelo seu pai. E elas não aprenderam a ser cuidadas por um homem e se casaram com essa mentalidade de que ela tem que ser superior, porque se ela estiver em um lugar de vulnerabilidade, ela vai ser humilhada, ela vai ser menosprezada. E é totalmente o contrário. Deus te deu um marido para você ser cuidada. Então seja humilde, porque a humildade precede a honra. Quando nós somos humildes, o Senhor nos honra. Então seja humilde. Aprenda com o Senhor a ser humilde. O versículo 15 fala que quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Você está aqui hoje porque o Senhor, o Espírito Santo, te trouxe aqui para você aprender. Então tenha discernimento. Tenha discernimento para você aprender aquilo que o Senhor está falando conosco nesta noite. Aquilo que Ele está nos ensinando. Porque Ele quer nos ensinar a ser humilde. Ele quer nos ensinar a sermos cuidadas. E o texto termina dizendo: seus ouvidos estão sempre abertos para o conhecimento. Seu ouvido está aberto para aprender o que Deus está te ensinando hoje? Você está com seu ouvido aberto para ouvir a voz de Deus? Você está ouvindo tudo aquilo que o Senhor está falando com você nesta noite? Então tenha discernimento. Tenha discernimento para ouvir, para entender e para aprender aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que Ele já está falando. Entenda que quando Deus nos corrige, é porque Ele nos ama. Deus não nos corrige porque Ele nos quer mal. Ele é o nosso Pai, lembra? E um Pai bom, Ele corrige o filho que ama. Quantas mães nós temos aqui? Muitas mães. E quando uma mãe corrige um filho, é porque ela quer o bem para esse filho. Assim também é Deus. Se Deus está hoje nos corrigindo, falando que precisamos quebrar a arrogância, se Deus está hoje nos corrigindo, dizendo que precisamos ser humildes, é porque Ele sabe do que precisamos. Então entenda que a correção de Deus é para nos transformar na mulher que Ele planejou para que fôssemos. Então tenha discernimento, tenha humildade, esteja sempre pronta, esteja sempre atenta para aprender aquilo que o Senhor está falando. E o nosso motivo de oração hoje é para que o Senhor nos ensine a ser humildes, para que nós venhamos limpar o nosso coração de toda arrogância, para que venhamos nos arrepender da arrogância e toda palavra que foi falada, todo ensinamento que foi dado a nós, de que nós temos que ser superiores, de que não devemos depender de nada e nem de ninguém, que isso venha ser reprogramado na nossa mente.
Porque de fato a nossa dependência tem que ser total e integralmente ao Senhor. Porém, nessa terra, nós temos alguns relacionamentos em que podemos trocar afinidades, trocar ali afetos e responsabilidades. E o casamento é um deles. Na verdade, ele é o principal. Você pode sim ser cuidada pelo seu marido. Você pode sim depender do seu marido no sentido da proteção, do cuidado, do carinho, do afeto, da provisão. Você pode sim depender dele, porque esse é o papel do casamento. O marido tem papéis diferentes da esposa, mas um completa o outro. Mas as suas emoções, elas têm que ser totalmente voltadas para o Senhor. E é isso que muitas mulheres não conseguem gerenciar. Elas querem ser independentes de uma parte, mas são totalmente dependentes. Mulheres que terminaram o casamento, independente do motivo, tá? Mas eu vou só citar o exemplo. Mas terminou aqui, amanhã já tá com outro, e aí sofre com aquele, termina, já tá com outro depois, e assim vai sofrendo cada vez mais. Ela não consegue ficar sozinha, ela não consegue ficar consigo mesma, no sentido de ter solitude. Ela é tão dependente emocionalmente de outras pessoas, mas a fala que ela não precisa, mas emocionalmente ela é totalmente dependente. Então isso é incoerente, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer deixar as pessoas loucas. Ele quer deixar as pessoas com a sua mentalidade totalmente deturpada. O inimigo, ele quer, como ele sempre fez, mudar a verdade, colocar a verdade como sendo mentira e colocar a mentira como sendo verdade, porque ele é enganador. Ele fez isso desde lá do jardim. E ele continua fazendo isso, cumprindo o papel dele de enganador. Então, em nome de Jesus, a nossa oração hoje é para que o Espírito Santo nos ajude a ser humilde e para que nós venhamos nos arrepender de toda arrogância, que toda falácia de Satanás caia por terra em nome de Jesus. Vamos orar? Oh, Pai querido, Pai amado, Deus bendito, Deus poderoso, Deus soberano. Obrigado, meu Pai, por mais um dia. Obrigado por mais uma vez o Senhor nos conceder o privilégio, Senhor, de orarmos juntas pelo nosso casamento. Meu Pai, estamos hoje no desafio, no 18º dia do desafio. 31 dias de oração pelo casamento. Meu Deus, o que a sua palavra nos ensina hoje é que a arrogância precede a destruição, mas a humildade precede a honra. Senhor, quantas de nós estamos com o coração tão arrogante? Quantas, Senhor, têm atitudes arrogantes em relação ao marido? Ah, Deus, quantas acreditaram na mentira de Satanás que diz que a mulher, ela não pode depender de homem, ela não precisa depender de homem, não pode depender do seu marido, não deve ser, ó Pai, dependente, porque ela tem que ser superior. Ah, meu Deus, quantas mulheres estão sofrendo tanto, porque elas acreditaram nessa mentira, mas emocionalmente elas são dependentes. Ah, meu Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda. Senhor, nos ensina a ser humildes. Nos ensina, Pai, porque o Senhor diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Senhor, precisamos descansar. Precisamos do descanso do Senhor, porque o descanso do Senhor é aquele que revigora a nossa alma. Sim, Jesus, nós oramos, Pai, pela nossa transformação.
Porque através da nossa transformação, o marido também será transformado, o casamento será transformado. E é nisso que cremos, é nisso que confiamos, porque o Senhor é um Deus bendito, um Deus poderoso, um Deus grande. E hoje o Senhor está nos corrigindo. Hoje o Senhor está dizendo que aquela que tem discernimento, ela está pronta para ouvir. Deus, queremos ter sim, Senhor, discernimento. Queremos estar prontas para ouvir. Queremos, ó Deus, estar sempre com o nosso ouvido aberto para o conhecimento, porque precisamos. E o Senhor corrige aquele que o Senhor ama, porque o Senhor é o nosso Pai e o Senhor nos quer bem. É por isso que o Senhor nos corrige, é por isso que hoje a palavra que o Senhor trouxe para nós é uma palavra de exortação, é uma palavra de edificação. Pai, eu te louvo, eu te engrandeço, porque o Senhor tem feito tão grandes coisas por nós. Eu te louvo, meu Pai, porque o Senhor tem despertado mulheres para orar, para buscar pelo seu casamento. O Senhor tem despertado mulheres para orar, para buscar ao Senhor pela transformação da vida dela, pela transformação do marido. Sim, Senhor, e eu sei que o Senhor já está fazendo uma grande obra, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Meu Pai, muito obrigado. Muito obrigado por me despertar. Obrigado por despertar mulheres em todo o Brasil, em todo o mundo. Mulheres que estão orando, mulheres que estão buscando, porque creem no Deus que é o Todo-Poderoso. Creem que o Senhor é bom, que o Senhor é Deus. Sim, Senhor, nós cremos. Pai, nós te glorificamos. Pai, nós te exaltamos, Senhor. E entregamos nas tuas mãos esse dia, porque cremos que o Senhor está nos ouvindo. E no tempo certo, o Senhor trará resposta para tudo aquilo que pedimos. Pai, visita, Senhor, esse homem que está sendo mencionado o nome dele nesta oração. Visita esse homem, Pai. Quebra toda arrogância no coração desse homem. Dê a ele humildade para entender que ele precisa do Senhor totalmente. E que não há nada que possa substituir a presença do Senhor em nós. Pai, visita essa mulher que está agora orando, que se arrepende, que está pedindo ao Senhor por esse casamento. Deus, em nome de Jesus, que essa mulher, ela seja, Pai, agraciada pelo Senhor com sabedoria e com discernimento. E que tenhamos, em nome de Jesus, uma noite de descanso, uma noite abençoada. E se assim o Senhor permitir, amanhã tenhamos um dia de vitória e estaremos aqui às 22 horas para orar novamente. Pai, nós te louvamos e te bendizemos e entregamos nas tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Quem crê nessa oração, lindonas, que o Senhor Jesus abençoe cada uma de vocês, em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem. Nos ajude a divulgar aquilo que Deus está falando com as mulheres nestes dias. Amém? Deus abençoe a sua vida grandemente. Um forte abraço e até amanhã, em nome de Jesus.